Nunca imaginei que as palavras mais cruéis da minha vida sairiam da boca da pessoa que eu mais amo no mundo, minha própria filha. Oi, pessoal. Eu sou Márcia Santos e a história que vou contar hoje vai fazer você repensar sobre limites familiares e até onde uma mãe deve ir para proteger o próprio filho. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreve no canal e aproveita para me contar aí nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Agora deixa eu te levar para aquele dia que mudou minha vida para sempre. Era uma quinta-feira, 15 de agosto de 2024, quando meu celular tocou com uma mensagem que destruiria completamente minha percepção sobre maternidade e ingratidão. Eu estava no meu escritório, revisando contratos da minha empresa de arquitetura paisagística, quando vi o nome da Rafaela aparecer na tela do WhatsApp. Minha filha, de 26 anos, sempre foi mimada. Reconheço isso agora. Depois do meu divórcio há 10 anos, tentei compensar a ausência do pai dela me desdobrando para dar tudo o que ela quisesse. Paguei faculdade particular de arquitetura, financiei intercâmbio na França, comprei apartamento para ela morar, carro 0 quilômetro e ainda mantinha uma mesada generosa para que nunca faltasse nada. Quando ela se casou com Diego Ferreira no ano passado, gastei uma fortuna no casamento dos sonhos dela. Festa para 300 pessoas, vestido importado, lua de mel no Caribe. Tudo pago por mim, claro. Sempre achei Diego meio estranho, muito controlador. Mas pensei que fosse coisa de sogra ciumenta. Nos últimos meses, porém, comecei a notar mudanças preocupantes no comportamento da Rafaela. Ela ficou mais distante, cancelava nossos almoços tradicionais de domingo. E quando conversávamos, parecia sempre nervosa, como se alguém estivesse escutando. Tentei conversar sobre isso várias vezes, mas ela sempre desconversava ou mudava de assunto. Na semana anterior àquela mensagem fatídica, eu havia questionado Diego sobre algumas atitudes que considerei desrespeitosas. Durante uma visita à casa deles, notei como ele falava com a Rafaela, sempre com tom de comando, nunca perguntando sua opinião sobre nada, tratando-a como se fosse uma criança incapaz de tomar decisões. Quando mencionei isso discretamente para minha filha, ela ficou extremamente defensiva. Mãe, Diego me ama e só quer o melhor para mim. Você não entende nosso relacionamento. Havia me respondido com uma frieza que me assustou. Mas naquela quinta-feira, quando abri a mensagem dela, o mundo desabou sob meus pés. Mãe, cansei dessa situação. Você fica interferindo no meu casamento, criticando meu marido, criando problema onde não existe. Diego me fez escolher. Ou ele, ou você. E eu escolho ele. Prefiro ficar sem mãe do que perder meu marido. Por favor, pare de me ligar. Pare de tentar me controlar. Quero distância de você. Li a mensagem 3 vezes antes que meu cérebro processasse completamente o que estava escrito ali. Minha filha, a menina que eu tinha carregado no colo, cuidado quando estava doente, apoiado em cada sonho e conquista, estava me dispensando por causa de um homem que ela conhecia há apenas 2 anos. Senti uma mistura de dor, raiva e decepção que nunca havia experimentado antes. Era como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito e pisoteado em pedaços. 26 anos de amor incondicional, sacrifícios, dedicação absoluta. Tudo jogado fora por uma mensagem fria e cruel. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o celular. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, borrando a maquiagem que havia caprichado naquela manhã. Minha secretária, Carla, entrou na sala naquele momento e se assustou com minha expressão. Dona Márcia, a senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Não consegui responder imediatamente. Estava tentando processar a magnitude do que havia acontecido. Minha filha havia escolhido um homem que claramente a estava manipulando, em detrimento da mãe que sempre a amou incondicionalmente. Mas então, no meio da dor avassaladora,
Uma raiva fria e calculista começou a tomar conta de mim. Se Rafaela queria ficar sem mãe, se ela preferia um manipulador que a isolava da família, então estava na hora de ela descobrir o que realmente significava viver sem o apoio materno que sempre teve. Respirei fundo, sequei as lágrimas e, com uma determinação que me surpreendeu, digitei minha resposta. Perfeito, Rafaela. Você fez sua escolha. Agora vocês dois se resolvam sozinhos. A partir de hoje, você terá exatamente o que pediu. Uma vida sem mãe. Enviei a mensagem e imediatamente comecei a fazer ligações que mudariam completamente a vida da minha filha. Se ela queria independência total, eu ia dar exatamente isso para ela. Naquele momento, eu ainda não sabia que estava prestes a ensinar a lição mais dura da vida de Rafaela. Uma lição sobre gratidão, manipulação e o verdadeiro valor de uma mãe que ama sem condições. Para entender como chegamos àquele ponto devastador, preciso te contar a verdadeira história de como Diego Ferreira destruiu sistematicamente o relacionamento entre mim e minha filha. Uma operação tão sutil e calculista que nem eu nem Rafaela percebemos o que estava acontecendo até ser tarde demais. Tudo começou há 2 anos, quando Rafaela conheceu Diego numa festa de formatura de um amigo em comum. Ele era engenheiro civil, alguns anos mais velho, com aquele charme de homem aparentemente bem-sucedido que impressiona qualquer garota jovem. Rafaela ficou encantada desde o primeiro encontro. Nos primeiros meses, Diego foi perfeito. Gentil comigo, respeitoso, sempre elogiando a família maravilhosa que Rafaela tinha. Chegava nos nossos almoços de domingo com flores, se oferecia para ajudar com qualquer coisa e constantemente agradecia por eu ter criado uma filha tão especial. Eu deveria ter desconfiado. Homens genuinamente bons não precisam fazer tanto teatro para impressionar. A primeira mudança sutil aconteceu cerca de 6 meses depois que começaram a namorar. Diego começou a sugerir atividades que coincidiam exatamente com nossos momentos tradicionais em família. Amor, que tal a gente viajar no final de semana? Sei que é domingo de almoço com sua mãe, mas essa promoção de hotel só vale até segunda-feira. Rafaela sempre me ligava pedindo para remarcar nosso encontro. No início eu entendia. Relacionamentos novos são intensos mesmo. Mas logo percebi que isso estava se tornando um padrão sistemático. Diego também começou a plantar sementes de dúvida sobre mim. Rafa, você já reparou como sua mãe sempre tem alguma crítica sobre as pessoas que você namora? Será que ela não está sendo um pouquinho superprotetora demais? Comentários aparentemente inocentes que, repetidos constantemente, começaram a fazer efeito. O segundo passo da estratégia dele foi me colocar como a mãe controladora, que não conseguia aceitar que a filha havia crescido. Quando eu questionava algumas decisões do casal, Diego sussurrava no ouvido da Rafaela. Viu? Sua mãe não confia no seu julgamento. Ela acha que você não é madura o suficiente para tomar suas próprias decisões. Durante esse período, eu continuava sustentando financeiramente minha filha sem questionar. Apartamento de 2 quartos em Moema, financiamento do Honda Civic 0 km, plano de saúde premium, cartão de crédito adicional sem limite e uma transferência mensal de 500 para suas despesas pessoais. Rafaela nunca tinha trabalhado efetivamente. Sempre foi estagiária em escritórios de arquitetura que mais pareciam passatempos do que experiência profissional real. Diego descobriu rapidamente que eu era a fonte de todo o conforto financeiro da Rafaela. E aí começou a terceira fase do plano dele. Fazer minha filha acreditar que meu apoio financeiro era, na verdade, uma forma de controle e manipulação. Rafa, você já parou para pensar por que sua mãe paga tudo para você? Será que não é uma forma de te manter dependente, de garantir que você sempre precise dela? Essas conversas aconteciam longe dos meus ouvidos, mas eu percebia os efeitos nas mudanças graduais de comportamento da minha filha.
Rafaela começou a ficar desconfortável quando eu pagava contas na frente do Diego. Começou a me agradecer de forma estranha, quase culpada, por coisas que sempre foram naturais entre nós. Quando eu oferecia para pagar uma viagem ou um curso que ela queria fazer, ela hesitava e olhava para Diego antes de aceitar. O golpe de mestre de Diego foi durante os preparativos do casamento deles. Eu havia me oferecido para pagar toda a festa, como sempre sonhei fazer para minha filha. Mas Diego plantou na cabeça dela que isso me daria o direito de interferir em todos os detalhes, de transformar o casamento dela no que eu queria, não no que eles queriam. Amor, sua mãe é generosa, mas você sabe como ela é controladora. Se ela pagar o casamento, vai querer escolher tudo: local, decoração, lista de convidados. Esse é o nosso casamento, não o dela. Claro que Rafaela veio conversar comigo sobre isso. E eu, querendo provar que não era controladora, disse que eles tinham carta branca para decidir tudo. Foi exatamente o que Diego queria. Gastei uma fortuna num casamento planejado inteiramente por eles, onde eu me senti mais como uma convidada financiadora do que como a mãe da noiva. Depois do casamento, Diego intensificou os ataques. Começou a questionar abertamente minhas decisões e opiniões na frente da Rafaela. Márcia, você não acha que está sendo um pouco dramática? Rafaela já é uma mulher casada, não precisa mais de tanta supervisão. O mais diabólico era como ele sempre falava isso com um sorriso, como se fosse uma brincadeira. Mas o tom deixava claro que ele estava estabelecendo território. A casa deles era o território dele, e eu era uma intrusa tolerada. Nos últimos meses percebi que Rafaela começou a repetir frases que eram claramente do Diego. Mãe, você precisa entender que agora tem uma família própria. Mãe, o Diego acha que você deveria confiar mais no meu julgamento. Mãe, casais precisam de privacidade para construir seu relacionamento. A verdade é que Diego havia conseguido algo impressionante. Fez minha filha acreditar que escolher ele em detrimento de mim era um ato de maturidade e independência, quando na realidade estava apenas trocando minha influência amorosa pela manipulação tóxica dele. E o mais cruel de tudo, ele fez isso enquanto eu pagava todas as contas que garantiam o conforto dos dois. Naquele momento, recebendo aquela mensagem devastadora, eu finalmente entendi o jogo completo. Diego havia vencido a primeira fase. Isolou Rafaela de mim emocionalmente. Mas ele não contava com uma coisa. Eu também sabia jogar quando necessário. E estava prestes a mostrar para ambos o que realmente significava viver sem a mãe que eles tanto desprezavam. Depois de enviar aquela resposta seca para Rafaela, fiquei sentada na minha cadeira por alguns minutos, sentindo uma mistura de dor e determinação que nunca havia experimentado antes. Minha secretária, Carla, ainda estava na porta, preocupada com minha expressão. Carla, cancele todos os meus compromissos da tarde. Tenho algumas ligações muito importantes para fazer. Disse com uma voz que soou mais firme do que eu me sentia por dentro. A primeira ligação foi para a agência de viagens, onde havia reservado e pago integralmente a lua de mel dos sonhos de Rafaela e Diego. Uma viagem de 3 semanas pela Europa. Londres, Paris, Roma, Barcelona, com hospedagem em hotéis 5 estrelas, voos em classe executiva e um orçamento generoso para passeios e compras. Bom tarde, aqui é Márcia Santos. Preciso cancelar imediatamente a viagem da Rafaela Santos e Diego Ferreira com saída prevista para amanhã. Falei para Sara atendente, Ana, que já me conhecia bem de outras reservas. Dona Márcia, mas a viagem é amanhã. Isso vai gerar multas altíssimas, quase 80% do valor total. Ela disse claramente preocupada. Não tem problema. Prefiro perder o dinheiro do que financiar a lua de mel de quem prefere ficar sem mãe. Cancele tudo. Voos, hotéis, transfers, passeios, tudo. Podia ouvir a hesitação na voz da Ana,
Mas ela processou o cancelamento. 15 mil reais jogados no lixo. Mas naquele momento, cada centavo perdido me dava uma satisfação amarga. A segunda ligação foi para o banco. Marcos, meu gerente há mais de 10 anos, atendeu imediatamente. Marcos, preciso bloquear imediatamente todas as contas conjuntas que tenho com minha filha, Rafaela Santos. E quero cancelar o cartão de crédito adicional dela. Dona Márcia, aconteceu alguma coisa? A senhora sempre foi muito cuidadosa com essas questões familiares. Minha filha decidiu que não precisa mais de mãe, Marcos. Então vou dar exatamente o que ela pediu. Independência total. Pode processar os cancelamentos? Marcos me explicou os procedimentos. Como eu era a titular de todas as contas, tinha direito legal de fazer essas alterações. Em menos de 1 hora, Rafaela perderia acesso a aproximadamente 40 mil reais, distribuídos entre conta corrente, poupança e investimentos que mantínhamos conjuntamente. A terceira ligação foi a mais satisfatória de todas. A concessionária Honda, onde havia financiado o Civic da Rafaela. Como eu era a avalista principal e responsável por 70% das parcelas, tinha direito contratual de reaver o veículo em caso de ruptura do acordo familiar. Senhor Roberto, aqui é Márcia Santos. Preciso executar a cláusula de retomada do veículo da Rafaela Santos, devido a mudanças na situação familiar. Roberto, o vendedor que havia me atendido na compra, ficou surpreso. Dona Márcia, isso é muito incomum. A senhora tem certeza? Absoluta. Minha filha expressou o desejo de independência total da família. Vou atender ao pedido dela. Quando vocês podem buscar o carro? Podemos enviar o guincho ainda hoje, se a senhora assinar a documentação necessária. Perfeito. Diego e Rafaela perderiam o meio de transporte deles no mesmo dia que chegassem do que deveria ter sido a viagem dos sonhos, que também não aconteceria mais. A quarta ligação foi para o proprietário do apartamento onde Rafaela morava. Na verdade, eu era a proprietária, mas havia colocado o imóvel no nome dela como presente de formatura 2 anos atrás. Porém, mantinha uma cláusula de reversão em caso de mudanças significativas nas relações familiares. Uma precaução legal que meu advogado havia insistido para incluir. Dr. Henrique, preciso ativar a cláusula de reversão do apartamento da Moema. Situação familiar mudou drasticamente. Dr. Henrique Costello, meu advogado há 15 anos, conhecia bem a dinâmica da minha família. Márcia, isso é irreversível. Tem certeza de que quer tomar essa medida? Henrique, minha filha me mandou uma mensagem dizendo que prefere ficar sem mãe, a contrariar o marido. Se ela quer independência, vai ter independência completa. Entendo. Vou preparar a documentação. Legalmente, você tem direito de retomar o imóvel. Posso enviar um oficial de justiça amanhã para notificar sobre a reversão de propriedade. A quinta ligação foi para a empresa de chaveiro que sempre usava. Preciso trocar todas as fechaduras do apartamento 304 do edifício Vila Moema. É urgente, pode ser hoje ainda? Enquanto fazia essas ligações, senti uma mistura estranha de poder e tristeza. Cada cancelamento, cada corte, cada medida drástica era simultaneamente uma vitória contra a ingratidão e uma derrota do meu coração de mãe. Por volta das 5 da tarde, meu telefone começou a tocar insistentemente. Era Rafaela. Deixei tocar até cair na caixa postal. 3 minutos depois, tocou novamente. E novamente. E novamente. Quando chegou na 10ª ligação, finalmente atendi. Mãe, o que você fez? Meu cartão foi recusado no supermercado, não consigo acessar a conta. E a concessionária ligou falando em buscar o carro. Sua voz estava em pânico total, mas eu mantive o tom frio e controlado. Rafaela, você me disse que prefere ficar sem mãe. Estou apenas atendendo ao seu pedido. A partir de agora, você e Diego vão se resolver sozinhos, exatamente como você quis. Mãe, você não pode fazer isso. Eu não quis dizer... Não quis dizer o quê, Rafaela? Suas palavras foram muito claras.
Prefere ficar sem mãe do que contrariar seu marido. Parabéns! Conseguiu exatamente o que pediu. Desliguei o telefone e imediatamente o coloquei no modo silencioso. Em menos de 6 horas, eu havia desmontado completamente a estrutura financeira que sustentava a vida confortável da minha filha e do genro manipulador. Viagem dos sonhos. Cancelada. Contas bancárias. Bloqueadas. Cartão de crédito. Cancelado. Carro. Seria recolhido no dia seguinte. Apartamento. Processo de reversão iniciado. Se Rafaela queria provar que podia viver sem mãe, eu estava oferecendo a oportunidade perfeita para ela demonstrar essa independência que tanto valorizava. A parte racional da minha mente gritava que eu estava sendo extremista demais. Mas a parte ferida, a mãe humilhada que havia sido descartada por uma mensagem cruel, sentia uma satisfação sombria com cada medida tomada. Diego havia conseguido o que queria: isolar Rafaela da mãe controladora. Agora eles dois iam descobrir o verdadeiro preço dessa vitória. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação fria que me surpreendeu. Havia dormido apenas 3 horas, mas minha mente estava cristalina sobre o que precisava fazer. Se ia cortar os vínculos com Rafaela, seria um corte limpo e definitivo. Nada de meias medidas. A primeira tarefa do dia foi acompanhar pessoalmente a troca das fechaduras do apartamento. Cheguei no edifício Vila Moema às 8 da manhã, junto com o chaveiro e o oficial de justiça, que Dr. Henrique havia providenciado para notificar oficialmente sobre a reversão de propriedade. Dona Carmen, a porteira que conhecia Rafaela desde que ela se mudou para lá, ficou visivelmente desconfortável com a situação. Dona Márcia, a Rafaela saiu bem cedo com o Diego. Pareciam muito nervosos. Ela estava chorando e ele gritando alguma coisa sobre consertar essa situação. Ela me contou enquanto subíamos no elevador. Quando abri a porta do apartamento com a chave antiga pela última vez, senti um aperto no peito. Aquele lugar estava cheio de memórias nossas. Foi lá que ajudei Rafaela a escolher cada móvel, cada decoração. Foi lá que passamos manhãs de domingo assistindo filmes e comendo pipoca. Foi lá que ela me contou sobre o primeiro beijo, a formatura, o pedido de casamento. Mas também foi lá que Diego plantou as sementes do nosso afastamento. Foi lá que minha filha se escolheu um manipulador, em detrimento da mãe que sempre a amou. Pode trocar todas as fechaduras, disse ao chaveiro, engolindo a emoção. Enquanto o profissional trabalhava, fiz mais ligações importantes. A primeira foi para a Unimed, onde Rafaela tinha um plano de saúde premium, que eu pagava mensalmente. Quero cancelar o plano da beneficiária Rafaela Santos, CPF 123.456.709.00. Informei a atendente. Senhora, esse plano tem carência de cancelamento. A beneficiária ficará descoberta imediatamente. Perfeito! É exatamente isso que ela pediu. Independência total. A segunda ligação foi para a administradora do meu cartão de crédito corporativo, onde Rafaela tinha um cartão adicional sem limite, que usava há mais de 5 anos. Marcos, preciso cancelar imediatamente o cartão adicional da Rafaela Santos e bloquear qualquer transação pendente. Dona Márcia, há algumas compras em processamento que foram feitas ontem à noite. Quer que eu processe o estorno? Interessante. Aparentemente, assim que percebeu que perderia acesso ao dinheiro, Rafaela havia corrido para fazer compras de última hora. Comportamento típico de quem nunca teve que se preocupar com limites financeiros. Cancele tudo. Qualquer compra feita após ontem às 14h deve ser estornada. A terceira ligação foi para minha corretora de seguros. Rafaela era beneficiária do meu seguro de vida de R$2 milhões, além de ter um seguro próprio que eu pagava para o carro dela. Quero alterar os beneficiários do seguro de vida apólice, número 78345662. Remover Rafaela Santos e colocar apenas Lucas Santos como beneficiário único.
Dona Márcia, posso perguntar o motivo da alteração? A beneficiária expressou desejo de independência familiar total. Estou atendendo ao pedido dela. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação inesperada de Diego. Era a primeira vez que ele me ligava diretamente, e sua voz estava visivelmente alterada. Márcia, acho que precisamos conversar. Essa situação toda está fugindo do controle. Diego, não temos nada para conversar. Sua esposa foi muito clara. Ela prefere ficar sem mãe do que te contrariar. Parabéns, você conseguiu o que queria. Márcia, você está sendo irracional. A Rafaela estava nervosa. Disse coisas que não queria dizer. Diego! Interrompi com uma calma gelada. Você passou 2 anos envenenando minha filha contra mim. Você conquistou. Ela escolheu você. Agora vocês dois se virem sozinhos. Mas você não pode deixar a Rafaela na rua. Ela é sua filha. Aquela frase me deu uma raiva ainda maior. O manipulador finalmente estava mostrando a cara quando percebeu que perderia os benefícios financeiros. Diego, quando você estava isolando ela de mim, quando estava fazendo ela acreditar que eu era controladora, quando estava interferindo em cada conversa nossa, você não pensou que ela era minha filha. Agora que o dinheiro sumiu, vocês lembram do parentesco? Desliguei na cara dele e imediatamente bloqueei o número. O resto da tarde foi dedicado a finalizar os detalhes burocráticos. Cancelei a conta de streaming premium que ela usava, o plano de celular corporativo, a assinatura da academia, até mesmo a conta do iFood que estava vinculada ao meu cartão. Cada cancelamento era uma pequena vingança, mas também uma libertação. Durante anos eu havia sustentado financeiramente uma filha que me via como um estorvo, que acreditava nas mentiras de um homem que a conhecia há apenas 2 anos, contra a mãe que a amou durante 26. Por volta das 5 da tarde, meu telefone começou a tocar incessantemente. Eram Rafaela e Diego, alternando ligações desesperadas. Deixei todas caírem na caixa postal sem nem escutar. Às 6 da noite, recebi uma mensagem de Rafaela que me fez sorrir amargamente. Mãe, por favor, para com isso. Não temos onde dormir hoje. O Diego disse que o apartamento dele está sendo reformado. A viagem foi cancelada. O carro vai ser recolhido. Não temos dinheiro para hotel. Por favor, você está exagerando. Respondi de forma objetiva. Rafaela, você disse que prefere ficar sem mãe. Agora tem exatamente o que pediu. Se vire com seu marido, que aparentemente vale mais que sua família. Às 8 da noite, Lucas me ligou. Meu filho mais novo, que cursava medicina, estava preocupado. Mãe, a Rafa me ligou desesperada. O que está acontecendo? Contei toda a história para Lucas, incluindo a mensagem cruel que havia recebido da irmã. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Mãe, não acredito que ela disse isso. Depois de tudo que você fez por ela... Lucas, sua irmã fez a escolha dela. Agora vai aprender a viver com as consequências. E se ela quiser pedir desculpas? Então ela vai ter que provar que mudou de verdade. Palavras são fáceis, Lucas. Ela me mandou uma mensagem devastadora sem pensar 2 vezes. Se quiser meu perdão, vai ter que mostrar com ações, não com súplicas desesperadas. Quando desliguei, olhei pela janela do meu escritório e vi o guincho da concessionária removendo o Civic de Rafaela do estacionamento do prédio. Era o último símbolo do corte completo que eu havia feito. Em 24 horas, minha filha havia perdido apartamento, carro, dinheiro, planos de saúde, cartões, viagem dos sonhos e até mesmo o lugar de beneficiária nos meus seguros. Diego havia conseguido isolar Rafaela da mãe, controladora. Agora eles iam descobrir o que realmente significava viver sem essa interferência materna que tanto criticavam. 3 dias haviam se passado desde que cortei todos os vínculos financeiros com Rafaela, e meu celular estava se tornando uma verdadeira central de desespero. Em 72 horas, minha filha havia me ligado 312 vezes. Sim, eu contei cada ligação perdida,
cada tentativa desesperada de contato que eu deliberadamente ignorei. As mensagens de voz começaram educadas, quase diplomáticas, como se ela ainda acreditasse que podia contornar a situação com palavras bonitas. Mãe, sei que você está chateada, mas podemos conversar sobre isso? Por favor, me liga de volta. Na segunda hora, o tom mudou para súplica. Mãe, por favor, atende o telefone. Estou desesperada aqui. Não sabemos onde vamos dormir hoje. Na sexta hora veio a raiva. Mãe, isso é ridículo. Você não pode me deixar na rua por causa de uma discussão boba. Isso é vingança. Na 12ª hora, o desespero total. Mãe, eu imploro. Pelo amor de Deus, me ajuda. Diego está dizendo que a culpa é minha, que eu estraguei tudo. Por favor, não me abandona assim. E assim foi durante 3 dias inteiros. Mensagens intercaladas com ligações que chegavam de 10 em 10 minutos, depois de 5 em 5, depois praticamente sem parar. Do meu escritório, eu podia acompanhar o desespero crescente através das redes sociais também. Rafaela, que sempre postava fotos da vida luxuosa, restaurantes caros, roupas de marca, viagens, agora estava completamente silenciosa no Instagram. O último post havia sido uma foto do Civic que ela tanto amava, com a legenda "Meu xodó", postada ironicamente no mesmo dia em que o carro foi recolhido. Na quinta-feira de manhã, recebi uma ligação inesperada de Fernanda, minha melhor amiga e advogada, que também conhecia bem a situação familiar. Márcia. A Rafaela me ligou chorando desesperadamente. Ela me implorou para interceder por ela. E o que você disse? Que ela cavou a própria cova quando escolheu humilhar a mãe publicamente. Mas Márcia, ela parece realmente desesperada. Fernanda, você viu a mensagem que ela me mandou? Prefiro ficar sem mãe do que perder meu marido. Como uma filha diz uma coisa dessas para quem sacrificou tudo por ela? Eu sei. Mas onde eles estão dormindo? Aparentemente no apartamento do Diego, que, segundo ele, estava em reforma. Que coincidência ter terminado a reforma justamente agora, não é? O que eu soube depois, através de conhecidos em comum, foi que o apartamento de Diego era um kitnet minúsculo, em Cidade Tiradentes. Um contraste brutal com o apartamento de 2 quartos em Moema que eu havia dado para Rafaela. Diego havia mentido sobre suas condições financeiras desde o início do relacionamento, sempre se beneficiando do dinheiro que eu dava para minha filha. Na sexta-feira, as mensagens de Rafaela começaram a ficar mais específicas e desesperadas. Mãe, não temos dinheiro nem para comer direito. Diego está sem trabalho há 2 meses e não me contou. Por favor, me ajuda só dessa vez. Essa mensagem me fez parar. Diego estava desempregado? Então ele havia escondido isso da Rafaela, fazendo-a acreditar que tinham estabilidade financeira, enquanto viviam exclusivamente do meu dinheiro. Mais tarde recebi uma mensagem ainda mais reveladora. Mãe, o apartamento do Diego é minúsculo e tem infiltração. Está chovendo dentro do quarto. Não consigo nem trabalhar direito porque não tenho nem computador aqui. Diego vendeu o laptop dele mês passado. Mãe, eu preciso da sua ajuda. Por volta da tarde, Lucas me ligou preocupado. Mãe, a Rafa me ligou chorando. Ela disse que não comeu nada desde ontem porque não tem dinheiro. Isso não está indo longe demais? Lucas, sua irmã me disse que preferia ficar sem mãe. Estou dando exatamente o que ela pediu. Se está passando fome, pode pedir ajuda para o marido que vale mais que a família dela. Mas mãe! Lucas, não. Durante 2 anos, Diego isolou sua irmã de mim. Fez ela acreditar que eu era controladora, que meu amor era tóxico, que ela seria mais feliz sem minha interferência. Agora ela está tendo a oportunidade de testar essa teoria. O sábado trouxe uma escalada no desespero. Rafaela começou a ligar de números diferentes. Do telefone fixo de algum vizinho, de telefones públicos, até mesmo de números desconhecidos que ela conseguia emprestado.
Uma das mensagens mais reveladoras foi: Mãe, Diego está me culpando por tudo. Ele disse que eu sou uma filha ingrata que destruiu o relacionamento com a mãe que bancava nossa vida boa. Ele está falando que eu deveria implorar seu perdão, que nossa vida acabou por minha culpa. Mãe, eu não sabia que ele pensava assim. Por favor, me atende. Finalmente, a máscara de Diego havia caído completamente. O homem que havia passado 2 anos me pintando como a sogra controladora e manipuladora, agora mostrava sua verdadeira face. Um oportunista que havia usado Rafaela para ter acesso ao meu dinheiro. No domingo, recebi a mensagem mais desesperadora de todas. Mãe, Diego me abandonou. Ele disse que não pode ficar com alguém que jogou fora uma galinha dos ovos de ouro. Ele falou que eu era burra, que qualquer pessoa sensata cuidaria da relação com quem paga as contas. Estou sozinha no apartamento dele, sem dinheiro, sem comida, sem ninguém. Mãe, eu errei. Errei muito. Por favor, me perdoa. Não aguento mais ficar sem você. Quando li essa mensagem, senti uma mistura contraditória de satisfação e dor. Satisfação porque finalmente Rafaela estava vendo Diego como ele realmente era. Um manipulador interesseiro que a havia usado para ter acesso ao meu dinheiro. Dor porque era minha filha passando por isso, independente dos erros que havia cometido. Mas eu ainda não estava pronta para ceder. 3 dias de desespero não apagavam 2 anos de manipulação e uma mensagem cruel que havia destroçado meu coração. Se Rafaela queria meu perdão, teria que provar que havia realmente aprendido a lição, que entendia o valor de uma mãe, que reconhecia a gravidade do que havia feito. 812 ligações perdidas não eram suficientes. Lágrimas de desespero não eram suficientes. Eu queria uma mudança real, não apenas arrependimento de quem descobriu o preço da ingratidão. E essa mudança ainda estava por vir. 1 semana havia se passado desde que cortei todos os vínculos com Rafaela. E as informações que chegavam até mim, através de conhecidos em comum, pintavam um quadro cada vez mais revelador da verdadeira situação financeira de Diego. Na segunda-feira de manhã, recebi uma ligação inesperada de Patrícia, uma arquiteta que trabalhava no mesmo prédio comercial onde Rafaela fazia alguns freelances esporádicos. Márcia, desculpa te incomodar, mas preciso te contar uma coisa sobre sua filha e o Diego. O que aconteceu, Patrícia? Rafaela apareceu aqui no escritório hoje cedo, pedindo para usar meu computador, porque o dela estava com problema. Ela estava com uma aparência péssima, roupa amassada, cabelo despenteado. Não parecia nem a mesma pessoa. Patrícia me contou que Rafaela havia passado a manhã inteira tentando conseguir trabalhos urgentes, aceitando qualquer projeto por valores muito abaixo do que costumava cobrar. Estava claramente desesperada por dinheiro. Mas o mais chocante, continuou Patrícia, foi quando ela recebeu uma ligação do Diego gritando com ela. Dava para escutar tudo. Ele estava cobrando dela para resolver logo essa palhaçada com sua mãe, porque não aguentava mais comer miojo todo dia. Meu coração se apertou, imaginando minha filha passando por essa humilhação. Mas, ao mesmo tempo, senti uma satisfação amarga. Finalmente, Rafaela estava vendo a verdadeira face do homem que ela havia escolhido em meu lugar. E tem mais. Patrícia continuou. Depois da ligação, ela começou a chorar e me contou algumas coisas. Aparentemente, Diego está desempregado há 3 meses, não 2 como ela havia me dito antes. Ele escondeu isso dela e continuou saindo de casa fingindo que ia trabalhar. Isso explicava muita coisa. Durante os últimos 3 meses, Diego havia intensificado ainda mais a campanha para isolar Rafaela de mim. Provavelmente porque sabia que dependia totalmente do meu dinheiro para manter o padrão de vida do casal. Patrícia, mais alguma coisa? Sim, e essa é a parte mais triste. Rafaela descobriu que o apartamento do Diego nem é dele. Ele mora de favor na casa de um primo.
E esse primo está cobrando para eles saírem porque não aguenta mais a situação. Diego mentiu sobre ter apartamento próprio. Durante a semana, outras informações chegaram até mim através de diferentes fontes. Fernanda, minha advogada, havia encontrado Rafaela na fila do banco tentando conseguir um empréstimo emergencial. Márcia, sua filha, estava lá há 2 horas, implorando para o gerente liberar qualquer valor. Ela disse que nunca havia pedido empréstimo antes e não entendia por que estava sendo negado. É claro que estava sendo negado. Rafaela nunca tinha tido renda própria comprovada. Todos os seus trabalhos de arquitetura eram esporádicos, complementos para suas despesas pessoais, nunca uma fonte de sustento real. No papel, ela era uma profissional sem histórico creditício sólido. Na quinta-feira, recebi uma ligação de Carla, minha secretária, me informando que Rafaela havia aparecido no meu escritório. Dona Márcia, sua filha está aqui na recepção. Ela está bem diferente. Quer que eu a mande subir? Não, Carla. Diga que não estou disponível. Ela disse que vai ficar esperando o tempo que for necessário. Pela janela do meu escritório no 10º andar, consegui ver Rafaela sentada no saguão do prédio. Mesmo à distância, era visível que ela havia perdido peso. Suas roupas, que antes eram sempre impecáveis e de marca, agora pareciam simples e mal cuidadas. Ela ficou lá por 5 horas. 5 horas sentada no saguão, esperando que eu descesse ou aceitasse recebê-la. Quando finalmente saí do prédio às 7 da noite, usando a saída de emergência para evitá-la, senti uma pontada de culpa que rapidamente suprimi, lembrando da mensagem cruel que havia recebido. Na sexta-feira, a situação escalou ainda mais. Lucas me ligou preocupado. Mãe, a Rafa me ligou ontem à noite dizendo que o Diego a expulsou do apartamento onde estavam. Ela dormiu na rodoviária. Ele a expulsou! Disse que não aguentava mais sustentar uma vagabunda ingrata que havia destruído a fonte de renda do casal. Mãe, ela está literalmente na rua. Senti um aperto no estômago, mas mantive a firmeza. Lucas, sua irmã escolheu esse homem em detrimento da família. Agora está conhecendo o verdadeiro caráter dele. Mas, mãe, ela pode estar correndo perigo. Lucas, se você quiser ajudar sua irmã, fique à vontade. Mas não vou aceitar que ela volte para casa até que prove que realmente entendeu o erro que cometeu. No sábado de manhã, Fernanda me ligou com informações ainda mais chocantes. Márcia, você sabia que Diego tem dívidas? Muitas dívidas? Como assim? Encontrei um conhecido dele ontem. Aparentemente, Diego deve dinheiro para várias pessoas. Empréstimos, cartão de crédito, até agiotagem. Ele estava usando o dinheiro que você dava para a Rafaela para pagar essas dívidas. Isso explicava tudo. Diego não havia se apaixonado pela minha filha. Ele havia se apaixonado pelo meu dinheiro. Durante 2 anos, havia usado Rafaela como intermediária para ter acesso aos recursos que eu proporcionava, enquanto simultaneamente a manipulava contra mim. E tem mais, Fernanda continuou. Esse conhecido me disse que Diego já está de olho em outra mulher, uma enfermeira que mora sozinha e ganha bem. Ele falou para os amigos que Rafaela era legal, mas sem o dinheiro da mãe não serve para nada. Aquelas palavras me deixaram furiosa, não por mim, mas por Rafaela. Minha filha havia sido usada, manipulada e descartada por um homem que nunca a amou de verdade. Ela havia perdido a mãe, a família, a estabilidade financeira, tudo por alguém que a via apenas como um meio de chegar ao meu dinheiro. Naquele fim de semana, pela primeira vez, desde que recebi a mensagem cruel, comecei a sentir mais pena do que raiva de Rafaela. Ela havia sido vítima da manipulação de um sociopata que aproveitou sua vulnerabilidade emocional para destruir nossa relação. Mas ainda assim, ela havia escolhido. Havia me enviado aquela mensagem devastadora. Havia preferido humilhar a mãe que sempre a amou do que questionar as motivações de um homem que conhecia há apenas 2 anos.
A lição ainda não estava completa. Rafaela precisava entender não apenas que Diego era um manipulador, mas também que suas escolhas tinham consequências permanentes. Que o amor de mãe, por mais incondicional que seja, também tem limites quando é repetidamente desrespeitado. A realidade havia batido a porta de Rafaela com força total. Agora restava saber se ela havia aprendido algo com o impacto. 2 semanas haviam se passado desde o início da minha Operação Independência com Rafaela, e as tentativas dela de me alcançar estavam ficando cada vez mais criativas e desesperadas. Era como se ela tivesse feito um curso intensivo de persistência, testando todos os meios possíveis de furar o bloqueio que eu havia criado ao nosso redor. Na segunda-feira de manhã, recebi uma ligação de Carla, minha secretária, com um tom de voz que misturava profissionalismo e preocupação. Dona Márcia, sua filha está aqui no térreo novamente, mas desta vez ela trouxe cartazes. Cartazes? Sim, ela está sentada na praça em frente ao prédio com uma placa escrita: Mãe, me perdoa, eu errei. Os seguranças não podem fazer nada porque ela está em área pública. Olhei pela janela e lá estava Rafaela, sentada no meio da pracinha, segurando uma placa improvisada feita com papelão, parecendo um protesto pessoal de uma pessoa só. Várias pessoas paravam para olhar. Algumas até tiravam fotos. Minha filha havia se transformado numa espécie de espetáculo público de arrependimento. Por volta do meio-dia, a situação escalou. Rafaela conseguiu burlar a segurança do prédio se misturando com um grupo de entregadores e subiu até o 10º andar. Quando as portas do elevador se abriram no meu andar, lá estava ela, com os olhos vermelhos e uma aparência que me chocou profundamente. Mãe, por favor, só 5 minutos! Gritou antes mesmo de sair completamente do elevador. Carla imediatamente acionou a segurança, mas eu fiz um sinal para que esperassem. Rafaela estava magra, com roupas que claramente não eram lavadas há dias, e uma expressão de desespero que me partiu o coração, mesmo com toda a raiva que ainda sentia. Rafaela, você não pode aparecer aqui fazendo escândalo no meu local de trabalho. Mãe, eu não tenho mais onde ir. Diego me expulsou. Estou dormindo na casa de uma colega da faculdade, mas ela disse que só pode me hospedar até o final da semana. Eu não sei mais o que fazer. Sua voz estava quebrada e vi lágrimas genuínas escorrendo pelo seu rosto. Mas então me lembrei da mensagem cruel, das palavras que me devastaram, e endureci o coração. Rafaela, você disse que preferia ficar sem mãe. Está tendo exatamente o que pediu. Mãe, eu estava confusa, manipulada. Diego me fez acreditar que... Não. Interrompi firmemente. Diego não colocou uma arma na sua cabeça para você me mandar aquela mensagem. Você escolheu as palavras. Você escolheu me humilhar. Os seguranças se aproximaram, e Rafaela sabia que seria escoltada para fora. Antes de ser levada, ela gritou: Mãe, eu entendi! Entendi tudo! Diego só queria seu dinheiro. Ele nunca me amou. Por favor, me dá uma chance de explicar. Mas eu já havia me trancado no meu escritório, sentindo o coração disparado e lutando contra a vontade de correr atrás dela. Na terça-feira, Rafaela tentou uma abordagem diferente. Ela conseguiu o telefone de alguns clientes importantes da minha empresa e começou a ligar pedindo para eles intercederem por ela. Doutor. Roberto, um arquiteto com quem eu tinha uma parceria há 5 anos, me ligou constrangido. Márcia, sua filha me ligou chorando, pedindo para eu conversar com você. Ela disse que está passando fome e que você cortou todos os vínculos com ela. Roberto, questões familiares são complicadas. Prefiro não misturar com trabalho. Entendo, mas ela pareceu muito desesperada. Disse que você é tudo que ela tem no mundo. Que ironia. Agora eu era tudo que ela tinha. Mas quando teve que escolher, preferia ficar sem mim. Na quarta-feira, a estratégia foi ainda mais elaborada. Rafaela apareceu na minha academia, sabendo que eu sempre ia às 6 da tarde. Ela se posicionou na entrada
e tentou me abordar quando eu estava chegando. Mãe, por favor, me escuta. Rafaela, você está me perseguindo. Isso pode ser considerado assédio. Mãe, eu descobri coisas horríveis sobre o Diego. Ele tem dívidas. Ele me usou. Ele nunca trabalhou direito. Você estava certa sobre tudo. E você precisou perder tudo para perceber isso? Precisou me humilhar publicamente para entender o que uma mãe já sabia há 2 anos? Entrei na academia e pedi para os funcionários não permitirem que ela me seguisse. Na quinta-feira, Rafaela apelou para o Lucas. Meu filho me ligou visivelmente constrangido. Mãe, a Rafa está aqui em casa. Ela apareceu na minha porta às 5 da manhã, chorando desesperadamente. Lucas, eu já disse que você pode ajudar sua irmã se quiser, mas não vou aceitar chantagem emocional. Mãe, ela me contou detalhes sobre o Diego que são chocantes. Ele realmente a manipulou. Ele fazia ela acreditar que você era o problema no relacionamento deles. Lucas, manipulação não é desculpa para a crueldade. Ela é adulta, formada, inteligente. Ela escolheu acreditar nas palavras de um estranho contra a mãe que a criou. Mas mãe? Lucas, se você quiser hospedar sua irmã, dar comida para ela, emprestar dinheiro, fique à vontade. Mas não vou receber ela até que prove que realmente mudou, não apenas que está desesperada. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Mãe, sei que ela errou feio, mas ela é minha irmã. Vou deixar ela ficar aqui alguns dias. Sua escolha, filho. Mas deixe claro que isso não significa que estou perdoando. Na sexta-feira, Rafaela tentou a cartada mais dramática de todas. Ela apareceu na porta da igreja que eu frequentava aos domingos, sabendo que eu chegava sempre no mesmo horário. Quando me viu, ela literalmente se jogou no chão na frente de toda a congregação, num gesto teatral que me deixou profundamente envergonhada. Mãe, eu imploro, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu fui uma filha terrível. Eu escolhi um bandido no lugar da melhor mãe do mundo. As pessoas pararam para olhar, algumas reconhecendo a situação familiar. Dona Maria, uma senhora que me conhecia há anos, se aproximou com expressão preocupada. Márcia, querida, o que está acontecendo? Problemas familiares, Dona Maria. Com licença. Passei por cima da Rafaela, que continuava no chão fazendo seu espetáculo, e entrei na igreja. Mas durante toda a missa, não consegui me concentrar nas palavras do padre. Minha mente estava focada na minha filha do lado de fora, provavelmente ainda fazendo drama para quem quisesse ver. Quando a missa terminou, ela havia ido embora, mas havia deixado uma carta na para-brisa do meu carro. Uma carta de 10 páginas, manuscrita, onde ela detalhava cada manipulação que Diego havia usado contra mim, cada mentira que ele havia contado, cada momento em que ela deveria ter defendido nossa relação. A carta terminava com uma frase que me fez tremer. Mãe, eu perdi tudo. O respeito próprio, a segurança financeira, o homem que achava que amava, mas principalmente perdi você. E entre todas essas perdas, a sua é a única que realmente importa. Por favor, me dá uma chance de mostrar que aprendi a lição mais dolorosa da minha vida. Guardei a carta na bolsa sem ler até o final naquele momento. Mas naquela noite, sozinha em casa, li e reli cada palavra, sentindo meu coração se debater entre a dor que ainda sentia e o amor maternal, que nunca havia realmente desaparecido. 3 semanas haviam se passado desde que cortei todos os vínculos com Rafaela, quando recebi a ligação que, de certa forma, eu estava esperando. Era uma quinta-feira de manhã quando Lucas me telefonou com a voz carregada de preocupação e uma notícia que mudaria completamente o rumo da situação. Mãe, preciso te contar uma coisa sobre a Rafa e o Diego. O que aconteceu agora, Lucas? Diego apareceu aqui em casa ontem à noite, completamente bêbado, gritando com a Rafa na porta do meu prédio. Os vizinhos chamaram a polícia. Meu coração acelerou. Por mais que estivesse magoada com Rafaela, a ideia dela em perigo me assustava.
Ele a machucou? Não fisicamente, mas psicologicamente foi devastador. Mãe, ele disse coisas horríveis para ela na frente de todo mundo. Chamou ela de vagabunda ingrata. Disse que ela era burra demais para manter uma galinha dos ovos de ouro. Que qualquer idiota saberia como manter a sogra feliz para garantir o dinheiro. As palavras de Diego confirmavam tudo o que eu já havia suspeitado. Mas ouvir os detalhes ainda me revoltava. E o que mais? O pior de tudo, mãe, foi quando ele disse que já tinha encontrado uma substituta para a Rafa. Uma enfermeira que ele conheceu, que mora sozinha e ganha bem. Ele falou isso na frente de todo mundo, humilhando ela publicamente. Senti uma raiva profunda, não por mim, mas por minha filha. Rafaela havia perdido 2 anos da vida dela. Havia destruído nossa relação familiar por causa de um homem que a via apenas como um meio de chegar ao meu dinheiro. Lucas, como ela reagiu? Ela não disse nada, mãe. Só ficou lá, parada, ouvindo todas as humilhações. Quando a polícia chegou e levou o Diego, ela entrou no meu apartamento e desabou. Chorou a noite inteira. Durante o fim de semana, continuei recebendo informações sobre a situação de Rafaela através de Lucas e alguns conhecidos em comum. O quadro que se formava era desolador. Fernanda me ligou no sábado com mais detalhes sobre a condição financeira de Diego. Márcia, conversei com um investigador particular que um cliente meu usou para pesquisar sobre o Diego. A situação é pior do que imaginávamos. Como assim? Ele deve mais de 50 mil reais para diferentes credores, cartão de crédito, empréstimos bancários e o pior, ele deve dinheiro para a agiotagem. Durante todo o relacionamento com a Rafaela, ele estava usando o dinheiro que você dava para ela para pagar essas dívidas. Isso explicava a pressa dele em isolar Rafaela de mim. Ele sabia que dependia totalmente desse fluxo de dinheiro para sobreviver e manter suas mentiras. E tem mais, Fernanda continuou. Ele já está morando com essa enfermeira. Aparentemente se mudou para lá na mesma semana que expulsou a Rafaela do apartamento. Na segunda-feira, a situação de Rafaela ficou ainda mais crítica. Lucas me ligou preocupado. Mãe, a Rafa não consegue ficar mais no meu apartamento. O proprietário do prédio reclamou por causa do escândalo que o Diego fez. E o síndico disse que visitas prolongadas não são permitidas pelo regulamento. E onde ela vai ficar? Não sei, mãe. Ela tentou voltar para o apartamento do Diego, mas encontrou a enfermeira lá. Ela tentou conseguir ajuda de algumas amigas, mas a maioria se afastou dela depois que descobriram que ela estava sem dinheiro. Essa informação me deixou particularmente amarga. Rafaela estava descobrindo quantas das suas amizades eram baseadas no padrão de vida que eu proporcionava para ela. Quando o dinheiro acabou, as pessoas também sumiram. Na terça-feira, Patrícia, a arquiteta que trabalhava no mesmo prédio onde Rafaela fazia freelances, me ligou com informações preocupantes. Márcia, sua filha apareceu aqui hoje em estado lastimável. Ela não toma banho há dias, está usando as mesmas roupas há 1 semana e está visivelmente subnutrida. Onde ela está dormindo? Aparentemente na rodoviária. Ela me pediu para usar o banheiro do escritório para se limpar um pouco. E eu percebi que ela estava levando papel higiênico e sabonete escondidos na bolsa. Senti um aperto no peito imaginando minha filha reduzida a essa situação. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que essa era a única forma dela entender verdadeiramente o valor de uma família, de uma mãe, de uma estabilidade que ela havia desprezado. Patrícia, ela pediu trabalho? Sim, mas está numa condição psicológica muito ruim. Não consegue se concentrar, chora do nada e não tem nem equipamentos básicos para trabalhar. Ofereci alguns pequenos projetos, mas ela não tem condições de executar. Na quinta-feira recebi a ligação mais impactante de todas. Era de uma assistente social da prefeitura. Senhora Márcia Santos? Sim, sou eu.
Sou Carla, assistente social do Centro Pop. Sua filha, Rafaela Santos, foi trazida aqui pelos agentes de rua. Ela estava dormindo numa praça e passou mal. Meu mundo parou. Como ela está? Desnutrida e em estado de choque psicológico. Ela está pedindo para ligar para a senhora constantemente. Posso perguntar qual é a situação familiar? Expliquei brevemente que tínhamos tido um desentendimento familiar, sem entrar em detalhes sobre a mensagem cruel ou o corte financeiro. Senhora Márcia, sua filha precisa de apoio psicológico e nutricional urgente. Ela não para de repetir que destruiu tudo, que perdeu a melhor mãe do mundo por causa de um bandido. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura contraditória de vitória e derrota. Por um lado, Rafaela finalmente havia aprendido a lição mais dura da vida dela. Havia descoberto o verdadeiro caráter de Diego, entendido o valor do apoio familiar que sempre teve e experimentado na pele as consequências de escolhas erradas. Por outro lado, ver minha filha reduzida àquela situação me destroçava como mãe. Era minha menina, independente dos erros que havia cometido. Naquela noite, pela primeira vez em 3 semanas, considerei seriamente a possibilidade de ceder. Não por fraqueza, mas porque talvez a lição já tivesse sido aprendida da forma mais brutal possível. Rafaela havia perdido literalmente tudo. O marido que idolatrava, a estabilidade financeira, o conforto, a dignidade e quase a vida. Agora restava saber se ela havia realmente entendido o valor do que tinha jogado fora quando escolheu humilhar a mãe que sempre a amou. A queda livre estava completa. A hora da decisão sobre o perdão estava chegando. Depois da ligação da assistente social, passei a noite inteira sem dormir, pesando cada decisão que havia tomado nos últimos 25 dias. Ver minha filha reduzida àquela situação me fazia questionar se havia ido longe demais, mesmo sabendo que a lição era necessária. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que me custou muito orgulho. Fui até o Centro Pop para ver Rafaela com meus próprios olhos. O que encontrei lá foi devastador. Minha filha, que sempre foi vaidosa, que gastava fortunas em salão de beleza e roupas de marca, estava sentada numa cadeira de plástico com uma aparência que me chocou profundamente. Havia perdido pelo menos 10 quilos. Seu cabelo estava sem corte há semanas. E suas roupas eram as mesmas que eu a havia visto usando na igreja, agora sujas e rasgadas. Quando me viu, Rafaela se levantou cambaleando e desabou em lágrimas antes mesmo de falar qualquer palavra. Mãe, você veio... Sua voz estava rouca, provavelmente de tanto chorar. Senti meu coração se despedaçar, mas mantive a postura firme. Vim para ver como você está, não para te buscar. Mãe, eu entendi. Entendi tudo. Diego nunca me amou. Ele só queria seu dinheiro. Ele me usou, me manipulou, me fez acreditar que você era o problema. E você acreditou nele, Rafaela. Escolheu acreditar em um homem que conhecia há 2 anos contra a mãe que te criou. Eu sei, mãe. E me odeio por isso. Me odeio por cada palavra daquela mensagem cruel. Me odeio por ter te humilhado. Me odeio por ter sido tão cega e ingrata. Conversei com a assistente social, Carla, que me explicou que Rafaela havia sido encontrada numa praça, em estado de desnutrição e desidratação. Estava delirando, repetindo constantemente que havia perdido a melhor mãe do mundo. Dona Márcia, sua filha precisa de acompanhamento psicológico urgente. Ela está em depressão profunda, se culpando obsessivamente pelos erros que cometeu. Deixei Rafaela no centro, mas não antes de garantir que ela receberia atendimento médico e psicológico adequado. Paguei particular para que ela tivesse o melhor tratamento possível, mas deixei claro que isso não significava perdão automático. Nas semanas seguintes, acompanhei o progresso de Rafaela através de relatórios da psicóloga que eu havia contratado, doutora Amanda Ferreira. Dona Márcia,
Sua filha está fazendo um trabalho profundo de autoconhecimento. Ela entendeu que foi vítima de manipulação psicológica, mas também está assumindo responsabilidade pelas próprias escolhas. Como assim? Ela reconhece que Diego a manipulou, mas não está usando isso como desculpa. Ela entende que, mesmo manipulada, escolheu deliberadamente humilhar a senhora em detrimento de questionar as motivações dele. Durante esses atendimentos, Rafaela havia começado a trabalhar num pequeno escritório de arquitetura, aceitando qualquer projeto por valores mínimos. Não era por necessidade imediata, já que eu estava custeando sua estadia numa pensão simples, mas segura, mas por uma necessidade psicológica de reconstruir sua autoestima através do trabalho próprio. Mãe, ela me disse durante uma das poucas ligações que aceitei atender. Pela primeira vez na vida, estou pagando minhas próprias contas. E sabe o que descobri? É difícil, mas me dá uma dignidade que eu nunca senti quando você pagava tudo. 2 meses depois do episódio no Centro Pop, doutora Amanda me ligou com uma proposta. Dona Márcia, acredito que Rafaela está pronta para um encontro controlado com a senhora. Ela fez progressos significativos na terapia e demonstra arrependimento genuíno, não apenas desespero por consequências. Qual a diferença? Antes ela se arrependia porque havia perdido tudo. Agora ela se arrepende porque entende que machucou profundamente alguém que a ama incondicionalmente. A mudança de foco é fundamental. Concordei com o encontro, mas estabeleci condições rígidas. Seria no consultório da psicóloga, com mediação profissional. E eu sairia no momento em que sentisse que era manipulação emocional. Quando vi Rafaela novamente após 2 meses, a diferença era impressionante. Ela havia recuperado peso. Estava com aparência cuidada, mas simples. E havia algo diferente em seus olhos. Uma humildade que eu nunca havia visto antes. Mãe, antes de qualquer coisa, preciso te pedir perdão. Não pelo WhatsApp, não por carta, não por intermediários. Olhando nos seus olhos. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu te enviei a mensagem mais cruel que uma filha pode enviar para uma mãe. Disse que preferia ficar sem você do que contrariar um homem que me conhecia há 2 anos. Humilhei 26 anos de amor incondicional por causa de uma manipulação que eu deveria ter percebido. Sua voz estava firme, sem o desespero histérico dos primeiros encontros. Mãe, eu não quero seu perdão porque estou passando necessidade. Eu quero seu perdão porque finalmente entendi o monstro que me tornei. Você me deu tudo na vida: educação, conforto, oportunidades, amor sem limites. E eu retribuí com ingratidão e crueldade. Rafaela, você machucou uma ferida que talvez nunca cicatrize completamente. Eu sei, mãe, e vou viver com essa culpa pelo resto da vida. Mas quero a chance de provar, dia após dia, que aprendi a valorizar o que mais importa: nossa relação. Doutora Amanda mediou a conversa, ajudando ambas a expressarmos sentimentos que estavam reprimidos há meses. Rafaela falou sobre cada manipulação de Diego, sobre como ele havia distorcido sua percepção da realidade, mas sempre assumindo responsabilidade pelas próprias escolhas. Mãe, Diego me manipulou, mas eu permiti. Eu escolhi acreditar nele porque era mais fácil do que reconhecer que talvez eu fosse dependente demais de você. Ironicamente, tentando provar independência, me tornei dependente de um manipulador. Quando saí daquele primeiro encontro mediado, senti algo que não experimentava há meses: esperança. Não esperança de que tudo voltasse ao normal imediatamente, mas esperança de que talvez, com tempo e muito trabalho, pudéssemos reconstruir nossa relação em bases mais saudáveis. A Rafaela que encontrei no consultório não era mais a menina mimada que dependia totalmente de mim. Era uma mulher que estava aprendendo, da forma mais dolorosa possível, o verdadeiro valor de uma família. E pela primeira vez em muito tempo, considerei seriamente a possibilidade de perdoar.
6 meses haviam se passado desde aquela mensagem devastadora, quando finalmente aceitei ter um encontro real com Rafaela, fora do consultório da psicóloga. Foi uma decisão que tomei após muito pensar, pesando cada gesto, cada palavra, cada mudança que havia observado nela durante os últimos encontros mediados. A transformação da minha filha era inegável. Através dos relatórios de doutor Amanda e das nossas conversas supervisionadas, pude acompanhar uma evolução que ia muito além das aparências físicas. Rafaela não era mais a menina mimada e dependente que havia me humilhado por causa de um manipulador. Marcamos o encontro para um sábado de tarde, num café simples no centro da cidade. Escolhi propositalmente um lugar modesto, nada parecido com os restaurantes sofisticados onde costumávamos almoçar no passado. Queria ver como ela reagiria a essa mudança de padrão. Quando chegou ao café, pontualmente no horário marcado, quase não a reconheci. Rafaela usava roupas simples, mas limpas. O cabelo estava penteado de forma básica, sem os tratamentos caros de antes, e carregava uma pasta de trabalho desgastada, em vez das bolsas de grife que costumava exibir. "Oi, mãe", disse ela com uma voz suave, sem a ansiedade desesperada dos primeiros encontros. "Obrigada por aceitar me ver." Nos sentamos numa mesa pequena, e eu observei cada movimento dela. Rafaela pegou o cardápio e, sem hesitar, escolheu o item mais barato. Um café simples com pão de açúcar. "Pode pedir o que quiser, Rafaela. Eu pago." "Não, mãe. Quero pagar minha própria conta. É importante para mim." Essa atitude me surpreendeu positivamente. Durante anos, Rafaela sempre havia pedido os itens mais caros dos cardápios, dando como garantido que eu pagaria tudo. Agora ela insistia em arcar com seus próprios gastos. "Como está o trabalho?" Perguntei, genuinamente curiosa sobre sua nova vida. "Difícil, mas gratificante", respondeu com sinceridade. "Estou trabalhando num escritório pequeno, fazendo projetos residenciais simples. O salário é baixo, mas pela primeira vez na vida sei que mereço cada centavo que recebo." Ela me contou sobre sua rotina. Acordava às 6 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho, levava marmita para não gastar dinheiro com restaurante e estava morando numa kitnet alugada em São Miguel Paulista. "Mãe, descobri que posso ser independente. Não preciso de apartamento de luxo, carro 0 quilômetro ou roupas de marca para ser feliz. Preciso de dignidade, e dignidade vem do trabalho honesto." Durante nossa conversa, Rafaela me mostrou alguns projetos que havia desenvolvido. Eram pequenas reformas, casas populares, nada comparado aos grandes projetos comerciais que ela costumava sonhar em fazer. Mas havia algo diferente em seu olhar quando falava sobre esse trabalho. Orgulho genuíno. "Mãe, semana passada terminei o projeto de uma casa para uma família em Cidade Tiradentes. Era uma reforma simples, mas quando a dona da casa me abraçou chorando de alegria, eu senti uma satisfação que nunca havia experimentado antes." "Por quê?" "Porque eu sabia que aquele projeto era 100% meu. Cada linha, cada medida, cada escolha. Ninguém me recomendou para o cliente, ninguém facilitou meu caminho. Conquistei aquele trabalho com esforço próprio." Perguntei sobre sua saúde mental e o acompanhamento psicológico. "Continuo na terapia, mãe." "Doutor." Amanda me ajudou a entender padrões que eu repetia sem perceber. Minha dependência emocional, minha necessidade de aprovação externa, minha incapacidade de ver manipulação quando ela vinha disfarçada de amor. Rafaela respirou fundo antes de continuar. "Mãe, preciso te contar algo importante. Na terapia descobri que meu comportamento não começou com Diego. Desde adolescente eu usava seu amor incondicional como uma rede de segurança que me permitia tomar decisões irresponsáveis. Essa honestidade me impressionou. Era a primeira vez que eu via Rafaela assumir responsabilidade pelos próprios padrões de comportamento, não apenas pelo episódio com Diego. Eu sempre soube, inconscientemente,
que você me salvaria de qualquer consequência. Por isso nunca aprendi a ser verdadeiramente responsável pelos meus atos. Diego apenas explorou uma fragilidade que já existia. Durante 2 horas conversamos sobre temas que nunca havíamos abordado com tanta profundidade. Dependência emocional, limites familiares, a diferença entre amor e proteção excessiva. Mãe, eu não quero voltar a ser sua filha mimada. Quero construir uma relação adulta, onde eu te respeite não porque você me sustenta, mas porque você é minha mãe e merece meu amor e consideração. Quando chegou a hora de pagar a conta, Rafaela insistiu em dividir meio a meio, mesmo eu tendo pedido itens mais caros. Mãe, durante anos você pagou tudo para mim. Agora quero contribuir, mesmo que seja pouco. Ao nos despedirmos, não houve abraços dramáticos ou declarações emocionais exageradas. Rafaela simplesmente me disse: Mãe, sei que ainda tenho muito a provar. Sei que uma conversa não apaga meses de dor que causei. Mas quero que saiba que estou construindo uma versão melhor de mim mesma. Uma filha que você possa ter orgulho. Rafaela, estou vendo mudanças reais em você. Mas mudança precisa ser consistente, não apenas momentânea. Entendo perfeitamente, mãe. Não estou pedindo perdão imediato nem volta da nossa relação como era antes. Estou pedindo a chance de provar, dia após dia, que aprendi a lição mais importante da minha vida. Quando saí daquele café, senti algo que não experimentava há muito tempo. Esperança genuína. Não a esperança desesperada de uma mãe que quer perdoar a qualquer custo, mas a esperança racional de alguém que vê mudanças reais e consistentes. Rafaela estava se tornando a mulher adulta e responsável que eu sempre esperei que ela fosse. Não por pressão externa ou por necessidade, mas por crescimento pessoal genuíno. Pela primeira vez em 6 meses, considerei seriamente a possibilidade de que nossa relação pudesse ser reconstruída. Não como era antes, mas de uma forma mais madura e saudável. O primeiro passo havia sido dado. Agora restava ver se os próximos passos seriam igualmente sólidos e consistentes. 8 meses haviam se passado desde aquela mensagem cruel, quando finalmente tomei a decisão mais difícil da minha vida como mãe. Dar uma segunda chance verdadeira para Rafaela. Mas não seria uma reconciliação baseada apenas no amor maternal. Seria uma reconstrução baseada em respeito mútuo, limites claros e mudanças comprovadas. Os encontros mensais no café haviam se tornado uma tradição. A cada encontro, eu observava mais evidências da transformação genuína da minha filha. Rafaela não estava apenas sobrevivendo sozinha, estava prosperando de uma forma que nunca havia acontecido quando eu bancava tudo para ela. Foi durante nosso 6º encontro que estabeleci as condições para uma possível reconciliação. Escolhi minhas palavras cuidadosamente, pesando cada termo. Rafaela, observei mudanças consistentes em você nos últimos meses. Mas se vamos reconstruir nossa relação, preciso que você entenda algumas coisas muito claramente. Ela me olhou com atenção total, sem a ansiedade desesperada dos primeiros encontros, mas com a maturidade de alguém que estava preparada para ouvir verdades difíceis. Primeira condição: independência financeira total. Não vou mais bancar sua vida. Não vou pagar suas contas. Não vou resolver seus problemas financeiros. Se nossa relação vai ser saudável, precisa ser baseada no amor, não na dependência. Concordo completamente, mãe. Aliás, não aceitaria de outra forma. Descobri que minha autoestima está diretamente ligada à minha capacidade de me sustentar. Segunda condição: nossa relação será reconstruída gradualmente. Não vou fingir que aquela mensagem nunca aconteceu, que você não me humilhou, que não quebrou minha confiança. Isso vai levar tempo para ser superado. Rafaela sentiu e pude ver lágrimas contidas em seus olhos. Mãe, vou carregar a culpa daquela mensagem pelo resto da vida. Não espero perdão imediato. Espero a chance de reconquistar sua confiança.
Terceira condição. Você nunca mais permitirá que ninguém interfira na nossa relação familiar. Maridos, namorados, amigos, ninguém terá poder de influenciá-la contra a nossa família. Mãe, depois do que passei com Diego, desenvolvi uma resistência natural à manipulação. Na terapia, aprendi a identificar sinais de comportamento controlador. Nunca mais vou permitir que alguém me isole da família. Estabelecemos um cronograma de reconciliação gradual. Começamos com encontros quinzenais, sempre em lugares públicos, sempre dividindo as contas. Depois de 3 meses de encontros consistentes, começamos a incluir Lucas em alguns almoços familiares. A primeira vez que os 3 nos reunimos foi emocionante. Lucas havia ficado do meu lado durante toda a crise, mas eu sabia que ele sentia falta da irmã. Ver os irmãos se abraçarem depois de quase 1 ano de distância me fez perceber quanto nossa família havia sido ferida pelo episódio com Diego. Rafa, disse Lucas durante aquele primeiro almoço familiar, você mudou muito. Para melhor. Mudei porque precisava, Lucas. Descobri que ser adulta significa muito mais do que ter um diploma e uma certidão de casamento. 6 meses após estabelecermos nossas condições, Rafaela me surpreendeu com uma proposta inesperada. Mãe, quero te pagar de volta. Não tudo, porque seria impossível, mas quero contribuir simbolicamente. Calculei que você gastou aproximadamente R$500 mil comigo ao longo da minha vida adulta. Obviamente não posso devolver essa quantia, mas quero pagar pelo menos os 20 mil da viagem cancelada. Rafaela, isso não é necessário. É necessário para mim, mãe. Preciso sentir que estou contribuindo para reparar os danos que causei. Ela havia criado um plano de pagamento de R$200 mensais. Uma quantia significativa considerando seu salário modesto. Aquele gesto me mostrou que ela realmente entendia o valor do dinheiro e o peso das suas escolhas passadas. 1 ano após nossa reconciliação inicial, aconteceu algo que testou definitivamente a mudança de Rafaela. Ela começou a namorar Rafael, um professor de história que conheceu no curso de inglês que estava fazendo. Quando ela me contou sobre o novo relacionamento, senti uma ansiedade natural. Como ela reagiria se Rafael tentasse interferir na nossa relação familiar? Mãe, posso te apresentar o Rafael? Mas quero deixar uma coisa clara. Se ele demonstrar qualquer sinal de querer me afastar da família, o relacionamento acabará imediatamente. Conheci Rafael num domingo durante um almoço em casa. O primeiro que Rafaela participava desde a reconciliação. Ele era um homem simples, educado, que demonstrava genuíno interesse na família da namorada. Mais importante, em nenhum momento tentou me excluir das conversas ou criar situações de intimidade exclusiva com Rafaela. Dona Márcia, disse Rafael durante aquele almoço. A Rafaela me contou sobre os erros do passado e como vocês reconstruíram a relação. Admiro muito a maturidade de vocês duas. Quero que saiba que jamais tentarei interferir na relação familiar de vocês. Aquelas palavras me tranquilizaram, mas o que me convenceu definitivamente da mudança de Rafaela foi sua própria postura. Ela incluía Rafael nas conversas familiares, mas deixava claro que nossa relação mãe-filha tinha prioridade sobre qualquer outro relacionamento. Hoje, 2 anos após aquela mensagem devastadora, posso dizer que tenho uma filha melhor do que nunca tive. Não a filha mimada e dependente que eu havia criado, mas uma mulher adulta, independente, responsável e, acima de tudo, grata. Rafaela continua morando na sua kitnet, pagando suas próprias contas, construindo sua carreira com esforço próprio. Nossos encontros são baseados no prazer da companhia mútua, não em obrigações financeiras ou dependência emocional. Mãe, ela me disse recentemente, obrigada por ter me ensinado a lição mais dura, mas mais importante da minha vida. Se você tivesse me perdoado imediatamente, eu nunca teria aprendido o verdadeiro valor de uma família.
A reconciliação não apagou completamente a mágoa daquela mensagem cruel. Ainda sinto uma pontada de dor quando lembro das palavras "prefiro ficar sem mãe". Mas essa dor convive agora com o orgulho de ver a mulher extraordinária que minha filha se tornou. Às vezes, as lições mais importantes da vida precisam ser aprendidas da forma mais dolorosa possível. Rafaela aprendeu o valor de uma mãe, perdendo tudo que eu havia dado para ela. E eu aprendi que amor verdadeiro, às vezes, exige coragem para deixar os filhos enfrentarem as consequências dos próprios erros. Hoje temos uma relação mais saudável, mais madura e, paradoxalmente, mais amorosa do que jamais tivemos antes. A tempestade passou. A família se reconstruiu. E ambas saímos mais fortes do que éramos antes.